Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. A exposição de hoje tem como tema a importância da prece e será feita pela nossa amiga Miriam Nascimento, também colaboradora do CI. Mas antes nós vamos ler uma página e fazer uma prece para a harmonização. A página de hoje é bem pequena, mas tem um significado incalculável e é do livro Deus Sempre, de Emmanuel, ditado pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem intitulada Oração e Luz. Oração e luz. A tentação é comparável ao assalto da treva. A oração, porém, é a luz com que se pode extingui-la. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga e abnegada do CEIR por estar sempre disposta a nos ajudar. Rogando a todos que tenhamos uma tarde de paz e que o Evangelho de Jesus toque nossos corações e mentes, regendo nossos pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Miriam, que fará uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora Miriam Nascimento. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro. Estamos aqui hoje, junto a Jesus, nosso Mestre querido, para fazermos uma reflexão muito importante, à luz da doutrina espírita, a importância da prece. Ao longo da história da humanidade, nós observamos que o homem sempre buscou essa conexão com o alto, independente da forma como ele entendia o que seria essa inteligência suprema que a doutrina espírita vem depois nos explicar. E é claro que Jesus também não poderia se furtar a esse tema, né? Ele preparou em muitos momentos esse exercício nosso de conexão com Deus, especialmente com o Deus de amor. Jesus, em muitas das suas vivências, orou antes e depois das suas experiências, antes e depois dos seus ensinamentos, né? Sempre havia um preparo, uma conexão, nos mostrando que essa conexão é contínua. E nos mostrou, inclusive, como fazer essa conexão, né? Especialmente porque naquela época era muito comum ainda a adoração externa, aquela que era uma adoração extremamente repetida, decorada. Então a gente percebe que ao longo do tempo a humanidade foi amadurecendo nesse sentido, né? Pelo menos tendo a oportunidade de amadurecer esse pensamento. E para a gente entender a importância da prece, a importância de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é essa coisa, né? O conceito de prece. E aí, a gente entendendo o conceito de prece, a gente vai começar aqui a ver onde é que essa prece atua, como é a qualidade da prece, como é a sua eficiência, né, no nosso dia a dia, na nossa jornada terrena. E também na nossa jornada como espírito, né? Porque a prece também ela é feita por nós, mesmo quando não estamos aqui encarnados. Então, nós vamos buscar auxílio em Allan Kardec. Kardec faz várias referências à prece, né, nas obras básicas. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é destinada às leis morais. A primeira lei que Kardec traz é a lei de adoração. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai aprofundar um pouco mais, né? No capítulo Pedi Obtereis, ele vai ali esmiuçar bastante, trazer alguns exemplos de prece, mostrar como ela realmente está atuando na nossa vida. E a nossa relação, né? A nossa conexão com Deus através da prece.
Mas antes, a gente vai trazer aqui, então, uma definição que Kardec traz em um livrinho chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que Kardec escreveu, e ali tem um vocabulário, né? Tem vários significados de várias palavras que ele vai trazendo ali ao longo das informações que ele traz sobre o Espiritismo. Então, nesse vocabulário espírita, a prece, né? Ele vai dizer que a prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação. A invocação, esse pedido de auxílio, é esse início de conexão que temos, né? Nós estamos pedindo um auxílio, invocando, solicitando esse auxílio. E a evocação é como se fosse um chamado. Então, podemos chamar a alguém, né? Chamar a algo, evocar, chamar a presença, pela qual chamamos este ou aquele espírito, como ele diz aqui. Quando dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos, e a prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. E a gente vai dar uma paradinha aqui, porque ele, na verdade, ele faz um resumo de tudo que a gente vai falar aqui, né, da eficácia e da qualidade da prece. E esse conjunto vai trazer esse significado da importância que ela tem, para que a gente possa valorizá-la, né, à medida que a gente vai compreendendo. Então, quando ele fala aqui dos desígnios divinos, nós sabemos que as leis divinas estamos todos regidos pela mesma lei. E que existem questões de experiências nossas, né, de necessidade para a nossa evolução. Mas também existe o livre-arbítrio. E assim, em determinadas situações, há um questionamento, muitas vezes, por algumas pessoas, né, por algumas linhas de pensamento, de que, ora, se Deus já determinou, se já estamos submetidos a uma lei geral, por que solicitar a Deus, então, que intervenha sobre aquele acontecimento? Qual o sentido que teria a prece se nós já estamos, de certa forma, destinados àquele acontecimento? Então, a doutrina espírita também vem esclarecer que não existe fatalidade, né? Nesse sentido. Nós não temos simplesmente um destino traçado do início ao fim, em que nos priva dessa liberdade do crescimento, né? do aprendizado. Então, há sim condições que as leis divinas nos proporcionam, né? E a gente vai, de alguma forma, se aproximando dela ao longo do tempo, né? Ao longo do nosso amadurecimento espiritual, mas as escolhas serão sempre nossas, né? O aprendizado será sempre individual. Somos cada vez mais, vamos descobrindo essa autonomia, nos enxergando como individualidade, né? E aí vem a grande oportunidade de justamente reconhecer nesses desígnios divinos essa importância, né, de que não é, na verdade, uma alteração. Né? A gente não vai pedir para Deus mudar o caminhar, né? Aquilo que a gente precisa caminhar para nosso crescimento. Mas nós podemos pedir para que, durante esse caminhar, nós recebamos recursos, né, para que a gente possa atingir lá o nosso objetivo de forma mais tranquila, mais equilibrada. Então, a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. E aí, então, agora que a gente viu esse conceito, né, da prece, a gente vai falar um pouquinho da qualidade da prece, porque existem muitos hábitos nossos, né, como a gente falou lá, de muito tempo, que mostram o quanto nós nos condicionamos, muitas vezes, ao fazer a prece, justamente por não entendermos que a prece ela não é simplesmente uma invocação ou evocação, né, que está ali como algo mecânico, algo que vai simplesmente ser acionado e que automaticamente
ao acionarmos, que o resultado virá da forma como nós esperamos. Tanto que quando isso não acontece, quando nós fazemos uma prece, fazemos um pedido, né, e esse pedido não é atendido, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, ou até mesmo nós dizemos, Deus quis assim. Lembra lá dos desígnios? A gente às vezes confunde um pouco, né, como se Deus tivesse determinado, a gente não tivesse nenhuma outra alternativa de buscar a melhora de algo, de passar por aquilo de uma forma. Então, passar por uma prova é uma necessidade do espírito, faz parte. Né? Mas como passar por essa prova? A prece pode ser ali um elemento fundamental para me ajudar? Então, essa qualidade, ele faz chamar atenção, né? Jesus fala sobre essa em vários momentos, ele vai chamar atenção, especialmente desse condicionamento, da hipocrisia, que muitas vezes a maneira de orar, né? De orar de forma orgulhosa, de forma aparente, para que as pessoas vejam essa preocupação que às vezes a gente tem de usar as palavras mais bonitas, né? De usar as melhores palavras para impressionar, e até mesmo muitas vezes nos sentimos constrangidos por não termos nesse momento essa inspiração de palavras maravilhosas para, por exemplo, fazer uma prece. Então, mostrar nesse momento, né, como muitos usavam nas sinagogas, nos templos, e até mesmo atualmente, essa posição da oração como algo que faz parte de uma cultura, né, uma cultura de exposição, de status. Então, Jesus vai falar, né, orai o vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê a tudo que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então, esse segredo significa que essa oração, essa prece é aquele momento realmente de conexão. Então, a gente vai lá para o Livro dos Espíritos para tentar entender esse momento de conexão. Kardec já começa no principal, no primeiro item, né, ele vai falar do objetivo da adoração. Porque nós vamos ter ali o momento na prece de louvor a Deus, né, de pedido e de agradecimento, né? Então ele vai dizer que essa adoração, que muitos inclusive vão questionar, vão resistir, dizendo, né, mas porque eu tenho que estar submisso a uma força que eu nem às vezes conheço e reconheço, né, como essa inteligência suprema. Então ele vai dizer, ele vai desmistificar isso. Olha, ele vai dizer assim, olha, vamos tirar esse véu que está aí meio deixando essa visão um pouco embaçada, meio confusa. Ele já diz em que consiste a adoração, que lá no passado nos fazia voltar a exercer aquele condicionamento de estar sempre tentando, né, provar uma submissão a essa figura maior, né, mas como se fosse assim, olha, estou cumprindo ali um papel, né, um papel social, um papel de submissão. Quando, na verdade, a simplicidade e a humildade é que realmente vai ter valor para Deus, né? Então, ele vai dizer em que consiste a adoração. Para muitos, inclusive, esse poder de elevação distorcida da imagem de Deus serviu, inclusive, para que se criassem intermediários, né? Para que as pessoas não pudessem conversar com Deus diretamente. Existia ali a necessidade de ter alguém que intermediasse. Deus também só falava com determinadas pessoas. Então, Kardec já vai começar justamente perguntando em que consiste a adoração, porque o Espiritismo ele vem mostrar que somos todos iguais, que não há nenhum tipo de privilégio, né? Então, os Espíritos vão dizer na elevação do pensamento a Deus, pela adoração aproxima o homem sua alma. Então, é esse momento o louvor, a adoração é um momento de nos aproximarmos de Deus, de conversarmos com Deus. É um momento em que reconhecemos Deus como esse Pai amoroso, misericordioso, que está ali regendo as nossas vidas, né, com um grande projeto nosso, mostrando que existe sim uma potência dentro de nós capaz de fazer essa conexão sem intermédio, né? E aí depois ele vai avançar lá, porque ele vai falar da adoração exterior,
né, que ainda é muito comum, da vida contemplativa e da prece em si, né? Então, ele vai falar dessa qualidade da prece. Qual seria a melhor prece que agrada a Deus? Aquela que vai direto lá, que Deus já fala, olha, essa prece aqui, né? A gente fica sempre nessa expectativa, tentando atingir metas, né? Mas ele aqui está dizendo, também, mais uma vez, para simplificar, para acalmar o nosso coração, dizer, ó, vamos simplificar. O que agrada a Deus? Qual é a prece que agrada a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, mas quando ditada pelo coração. Para ele, a intenção é tudo. Então, não importa, né, se as palavras são bonitas, se o texto é grande, se é pequeno, se a gente sabe falar em forma de poesia, se a gente... Não importa, a intenção é tudo, né? Então, às vezes, palavras muito simples, uma linguagem muito simples, curta e sincera, ela vai atingir ali o objetivo, nos ajudando nessa conexão. Porque às vezes a gente tem tanta coisa no caminho, né? Quantas vezes a gente cometeu algumas questões, alguns equívocos ao longo do dia, e chega à noite, a gente está condicionado a fazer aquela prece à noite, né? Antes de dormir, e a gente às vezes se sente até envergonhado, tímido, constrangido de falar com Deus. Com vergonha, né? Como se Deus não soubesse das nossas circunstâncias, das nossas vivências, né, das necessidades que são pertinentes a nós, espíritos imperfeitos, que nos encontramos ainda nessa categoria de imperfeição. E é fato que a disponibilidade divina é sempre automática, né, ela é sempre constante, mas a nós é que enfrentamos muitas vezes dificuldades e colocamos barreiras, né, nesse diálogo. Então, existe ali a prece agradável, é essa que tem a intenção ditada pelo coração. É interessante porque muitas vezes nessas dificuldades que a gente tem de reuniões em grupo, de alguém ter que fazer a prece, né, pelo grupo, junto ao grupo, e eu sempre converso isso muito lá na juventude, né, que eles quase morrem, né, só de ter que fazer a prece, ficam muito nervosos, muito ansiosos. E às vezes a gente fala, então nesse momento, cada um em silêncio vai fazer a sua prece. E eles reconhecem que eles, no silêncio do seu coração, no seu cantinho, eles conseguem fazer naturalmente essa conexão, conseguem conversar com Deus, né? Mas em público já fica mais complicado, porque aí entram outras questões, né? Mas o que isso quer dizer? Que na base, no básico do básico, todos nós conseguimos, desde que nos coloquemos na condição, né, disponíveis para essa conexão. Kardec vai trazer em vários relatos da Revista Espírita, quando ele evoca os espíritos, ele está chamando esses espíritos, né, para darem seus depoimentos, contarem suas histórias, conversar ali com eles, né, contar sobre essa vida além túmulo, em vários espíritos, especialmente os aflitos, os espíritos que estão em momentos de aflição, que estão, às vezes, ainda com muita raiva, indignados, né? Que a questão da oração é um ponto assim que chama muita atenção, porque o respeito com que Kardec, né, e os companheiros ali que estão trabalhando essa comunicação tem para aquele espírito, respeitando o momento de sofrimento, de agonia, né, de perturbação que eles estão passando, eles sempre falam, estamos orando por vocês, vamos orar. E muitas vezes esse espírito pede, e ele diz, eu não tenho condições de conversar com Deus, eu não tenho a menor condição de orar, eu não sei nem orar, não sei como fazer, devido tamanho é o desequilíbrio, né, emocional daquele momento, em que ele não consegue fazer essa ponte, essa aproximação com Deus. E muitas vezes ele até tem essa referência divina realmente, né, dentro dele, mas ele não consegue. Então, a gente observa que, em alguns casos, quando há continuação dessa evocação, em outras edições, que vai passando o tempo e, na medida que o espírito vai se acalmando, vai se reestruturando, ele já diz, eu já consigo fazer uma oração, eu já consigo conversar com Deus e agradeço a prece. Em outros casos,
espíritos que suplicam por oração, especialmente das pessoas a que eles fizeram mal, porque eles vão dizer que a oração, né, de quem perdoou, de quem sofreu o mal que eles fizeram, é de suma importância para aquele processo de libertação, né, de recomeço, de continuidade daquele caminhar, né? Então a gente vai começando a perceber a eficácia da prece. Né? Por que ela é tão importante da gente ter o hábito da prece em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação. Bom, ele vai citar também do caráter, qual o caráter geral da prece. Né? Então, ele vai dizer que a prece é um ato de adoração, né? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E as três coisas que podemos propor-nos, né, por meio da prece, é louvar, pedir e agradecer. Então, louvar a gente está vendo ali que é essa aproximação, né, essa conversa, o pedir, a solicitação. E aí vem um outro questionamento, né? Mas qual é a importância de eu pedir a Deus se Deus já sabe o que eu preciso? Então, a solicitação é a nossa parte. Então, é a nossa forma também, a oportunidade que nós temos de pensar no que eu realmente necessito. E aí, então, eu solicito a Deus, solicito ao anjo guardião, né, que é esse espírito que nos acompanha, que está sempre também buscando, através da comunicação da prece, nos intuir, nos inspirar, né, nos acolher. E há tantos outros espíritos, amigos, né, como nós fazemos aqui a nossa prece, os espíritos que tutelam aqui o trabalho da irmã Rosa, enfim. Essa conexão, ela é muito mais em busca do equilíbrio do que do desespero, porque muitas vezes a gente vai sentir aquela força intrínseca, né, aquela coisa assim bem forte, quando nós estamos passando por algum perigo. E a gente sente aquela prece vindo lá de dentro, né, falando alto, aquela necessidade. E realmente isso acontece, né, quando o perigo ele serve como um momento assim para alertar a gente que algo não está bem, né, que a gente precisa se equilibrar. Então a prece ela vai ajudar a harmonizar, a equilibrar, a gente poder se acalmar para a gente poder até entender aquele momento, né, o que a gente está passando. E não é simplesmente orar como petitório, né, que a gente tem uma história, né, de um petitório que conta, né, o homem começa a pedir para que a vizinha baixe o som, né, para que a mulher não fique perturbando ele, para que o cachorro pare de latir, para que os espíritos ajudem no estômago, né, para que ele melhore do estômago, porque no dia seguinte ele quer comer uma feijoada, enfim. Então, esses petitórios, né, que a gente acaba querendo e sugerindo aos espíritos, né, e a Deus que resolvam os problemas que nós temos que resolver. Então, vamos lá, nós podemos ser, os espíritos não vão fazer por nós aquilo que é da nossa tarefa, né? Mas eles podem auxiliar, eles podem acalmar, eles podem nos intuir, eles podem, ali, de alguma forma, nos direcionar. Então, essa é a importância da gente ter o hábito da prece. Ao acordar, a qualquer momento, às vezes a prece ela vai ser, antes da prece a gente faz sempre uma leitura, porque a gente já vai também ajudando a gente a entrar no clima, né? E aí a gente faz a prece. A qualquer momento, uma situação que percebemos que há um desequilíbrio, nós podemos também, naquele momento, rapidamente fazer uma breve prece por uma pessoa, por uma situação que está acontecendo. E aí a gente começa a perceber que os espíritos mesmo falam, né, que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então, às vezes, há aquela coisa da repetição, de você ficar ali necessitado a todo momento, né, invocando e evocando, mas são, às vezes, preces muito superficiais, no sentido de que nós não estamos conseguindo entender que a nossa parte de ação da mudança é que vai ajudar a resolver a questão, ou pelo menos que ela, né, consiga ali ser amenizada.
Então, a prece, ela não é um efeito miraculoso, né, que vai fazer a transformação. Existem preces que são feitas e que logo em seguida as situações realmente parecem estarem resolvidas. Há uma cura, né? Há um momento, mas Jesus sempre mostrou o caminho da parceria, que é o amor divino, ele é solidário. Então é preciso que nós também tenhamos parcela nesse movimento, né? Então a prece já é o início do movimento, e aí assim a gente também vai buscando os nossos recursos, né, para que a gente possa também ajudar na solução das questões. Enfim, aí Kardec depois vale a pena a gente dar uma olhadinha na lei de adoração, porque ele vai falar sobre a utilidade da gente orar por alguém, né? Muitas vezes a gente terceiriza a prece. Ore por mim, como se o outro tivesse um poder de oração muito maior do que o nosso. A gente está vendo aqui que essa conexão não precisa de intermediários. Eu posso orar por mim mesma ou por uma situação que eu estou passando. E se eu solicitar alguém que ore também, nós dois vamos orar e vamos juntos, né, unir esses pensamentos, porque essa força do pensamento que se conecta, que está ali mergulhada, né, nesse universo todo mundo está se conectando. Então é claro que a força desses pensamentos positivos, né, pensamentos elevados, em que a gente está ali vibrando positivamente, é claro que isso fortalece. Mas a gente não pode terceirizar, dizer que a prece do outro é mais forte, porque a gente acha que às vezes o outro é melhorzinho, né? Um pouquinho mais evoluído, então essa prece, a fé daquela pessoa é melhor, ou ela tem algum aí, algum conchavo, né? Com os espíritos, com os espíritos mais elevados, tem esse poder. E é claro que existem circunstâncias de espíritos, né, que têm esse entendimento maior, em que eles vão ter mais facilidade para se conectar. Mas não existe carteirada, né, gente, para essa parte espiritual. Então, assim, todos nós temos a capacidade. Às vezes, uma prece muito simples, né, ela vai ser muito mais bem, atingir muito mais o objetivo do que realmente uma prece mais rebuscada, enfim, isso a gente já viu lá atrás. Então, é importante, agora que a gente vê como a prece funciona, como ela realmente, a qualidade dela, né, como ela funciona, a gente vai falar, a gente pode orar pelos espíritos, né, encarnados, desencarnados, a gente pode orar aos espíritos, pelos espíritos e aos espíritos. Então, pedir, né, pode-se orar aos espíritos bons como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que têm alcançado e demanda sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Né? Então, às vezes, a gente imagina e cria uma expectativa, né? E chama todo mundo, sai chamando todo mundo, né? Para resolver o problema. Mas a gente tem que lembrar sempre da nossa parcela e que esses espíritos, claro, isso faz parte do trabalho, né? Porque o espírito bom, ele continua trabalhando incansavelmente a favor da obra divina. Então, claro que na medida do possível, se há ali uma possibilidade de socorro, eles vão ajudar, né? Mas realmente nos livrar, por exemplo, de uma oportunidade, né? Nos privar de uma oportunidade de crescimento que faz parte, né, daquele nosso planejamento, isso eles não vão poder fazer, mas eles, a não ser que isso esteja dentro do grande, daquele grande pensamento de utilidade, né, que Deus dá para as questões. Então, tudo tem que ser útil. Se não for útil, não há por que acontecer, né? Bom, e a gente avança, então, agora para uma situação, para a gente já ir concluindo aqui o nosso pensamento dessa importância, para a gente ver um episódio em que mostra a importância da prece em momentos, né, não só em momentos de grande sofrimento, de grande dúvidas mesmo, né, da nossa existência, enfim, até nos momentos simples, em qualquer momento. Em geral, nós observamos
dentro do nosso grupo lá da evangelização, conversando, né, com as famílias, que muitas vezes, durante os períodos mais complexos, de mais conflitos familiares, é onde mais se tem dificuldade de fazer o evangelho no lar, ou até mesmo a prece. Ai, não estou com cabeça para fazer prece. Ai, não estou em condições de fazer prece. Hoje eu só quero, né, ter tudo menos a prece. Não estou em condições. E é justamente nesse momento de conflito que a prece e até o Evangelho no Lar, que é essa sucessão, né, de orações e de reflexões, de leitura, são importantes. Então, olha como é interessante, né? A gente vê a necessidade que a gente tem, a importância que esse elemento pode fazer, mas os problemas são tão pesados, são tão complexos. A gente, às vezes, está num clima tão ruim dentro de casa ou no nosso trabalho, está tudo tão complicado, que a gente não consegue sair dessa nuvem, né, que cobre, que embaça a nossa visão. E a gente acaba deixando para depois a prece. Às vezes a gente prefere falar uma agressão, fazer uma agressão, falar algo, se distrair com algo, né, em que muitas vezes nós vamos atrair espíritos que estão intencionados justamente com a confusão, a fazer a prece, que vai atrair bons espíritos, que vão nos ajudar no equilíbrio. Isso é um exercício, é disciplina, né? É uma disciplina, é um exercício que a gente tem que ter, de mudar a sintonia. E a prece curta e sincera, simples, ela já ajuda a gente a mudar a sintonia. Então, quando a gente vê lá no livro Os Mensageiros, trazido pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, existe um diálogo, né, entre tantos outros, existe um capítulo, né, que vai falar sobre a situação da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, é um caso mais conhecido, né, para quem já leu as obras de André Luiz, e existe ali um diálogo entre três espíritos, né, Aniceto, Alfredo, Ismália, e eles estão falando dessa logística divina, como é que funciona, né, o atendimento aos espíritos no momento de grandes conflitos, o socorro aos espíritos que estão desencarnando, o socorro à humanidade, né? E aí existe ali uma narrativa justamente pertinente à guerra, né? Um momento de bombardeio, um momento de muita violência, e ali está ali em Londres a situação acontecendo, e que o Alfredo, que é um desses espíritos, diz, né, que a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. E é que essa estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Então, a ausência, né, a prece é um bem que ajuda a aniquilar o mal. E qualquer um de nós pode entender a importância da prece num determinado momento e fazer uso dela, né? Então, eles dizem ali que estão há dias em missões, né, auxiliando ali as cidades em guerra, enfim, e uma cidade inglesa, que é Londres, né, que diz ali uma nobre cidade, tinha ali uma perspectiva de destruições assim assustadoras, né, por conta dos bombardeios. E aí ele notou, né, ali um momento em que ele diz assim, que no seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol de intensa luz, porque eles percebiam que aquele ambiente estava tão pesado, né, com todos os movimentos que eles estavam fazendo da guerra, que estava até difícil de auxiliar, porque o desespero, a raiva, o ódio, o medo, eram sentimentos que dominavam. A esperança, a serenidade, a fé eram ali questões que estavam, né, muitas vezes sendo deixadas de lado, lembra da sintonia? A gente às vezes prefere coisas que vão nos deixar, dar vazão ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, a realmente trabalhar a questão da humildade, né, trabalhar essa virtude para que as coisas se equilibrem. Então ele vai dizer que esses raios, os seus raios, né, esse farol de intensa luz que eles estavam enxergando, ele diz assim, seus raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou, isso era uma visita que eles estavam fazendo, né?
recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. Então estavam ali no meio da guerra, né? A igreja praticamente sendo destruída ali, e eles estavam dando ali o ânimo, né? Trabalhando a esperança, trabalhando a fé, a confiança e a sua participação, a sua oração, ação, agindo, orando e agindo, para que o equilíbrio, pelo menos, de alguma forma, se estabelecesse naqueles corações e que aqueles corações atormentados também pudessem ser beneficiados, porque às vezes a nossa prece, ela vai beneficiar, né? A gente vai acalmar o nosso coração, vai pedir para o outro, essa vibração também vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Então, a prece é importante, ela é fundamental no nosso dia a dia, né? Nós não precisamos mais nos condicionar a início, meio e fim do dia, nem a determinados encontros como esse, a qualquer momento. E que a gente agora já sabe que a qualidade da prece, a maneira de orar, né, que não precisa ser expondo nada, pode ser lá no silêncio, não precisa ser nada longo, né, pode ser algo bem curto, simples e sincero, algo que realmente seja muito próximo a essa conversa com Deus. Vamos então conversar com Deus nesse momento, né? E com esses espíritos amigos, com o Mestre Jesus, que aqui se encontram, nos envolvendo com as suas vibrações sempre muito generosas. Vamos nos despedindo, agradecendo mais uma vez a oportunidade de compartilhar com vocês essa reflexão, que também muito nos ajuda, e convidando a todos a nossa oração. Então, nesse instante, meus irmãos, como é bom, Senhor, conversar com Deus. Vamos abrindo o nosso coração, serenando os nossos pensamentos. E junto a Ti, Senhor, agradecemos o pão da vida, esta encarnação bendita e as oportunidades de tanto aprendizado. Aqui estamos para pedir sempre por todo o apoio que necessitamos e que desejamos receber, porque sabemos, Senhor, que ainda somos necessitados de tua direção, de teu amparo. Queremos agradecer também pela oportunidade bendita desta casa que nos proporciona, em meio a tantas dificuldades, esse momento de estudo, de interação e de paz. Que neste momento as vibrações amorosas que nos são enviadas possam adentrar os nossos lares, nos fortalecendo, nos inspirando, que possamos, Senhor, recordar deste momento e reproduzi-lo de forma constante em nossa vida. E assim nos despedimos de Ti, mas trazendo no coração sempre a esperança, o Teu amor e a Tua luz. Que assim seja.